daqui a pouco encara o Red Bull Bragantino e temos novidades na escalação do Flamengo. Ontem trouxemos uma provável, tem mais uma mudança. Vou dar uma dica para vocês. É na zaga. E eu acho que vocês vão gostar. A gente vai falar que mudança foi essa no setor defensivo para o jogo daqui a pouco. E também vamos atualizar as negociações do Flamengo para contratações. Lembrando que Marcos Braz e Bruno Spindel já estão até na Europa. Tem reunião nessa segunda-feira para fechar tudo com o Alexandro. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Eu nem ia gravar esse vídeo, mas como eu recebi várias informações, sobretudo essa da escalação, eu resolvi gravar esse vídeo aqui para vocês. Tanto é que eu botei até um bonezinho para esconder o cabelo todo bagunçado, que eu estava deitado na cama, tá um friozinho gostoso aqui no Rio. Mas vamos lá, galera. Não deixe de se inscrever no canal, ativa a notificação, compartilha o vídeo com os amigos, com as amigas, e assim o canal Vini Casagrande vai crescendo cada vez mais. Conto com a sua colaboração. Qualquer ajuda será super bem-vinda. Vamos para as informações. Vou começar falando da escalação. Acabei de publicar nas outras redes sociais. Twitter, @Vini Casagrande, Instagram, @Vini Casagrande, TikTok, @Vini Casagrande 7, que Léo Ortiz será titular na zaga do Flamengo ao lado de Davi Luiz nesse domingo contra o Red Bull Bragantino. Ou seja, podemos ter lei do ex, porque o Léo Ortiz era do Red Bull Bragantino. Fabrício Bruno será poupado, não tem nada a ver com negociação, até porque o Rennes da França desistiu de contratar o jogador. É até mais uma informação que eu acabei de receber também. O jogador vai ser poupado depois de uma sequência. Ele se desgastou bastante também na altitude. Vários outros jogadores se desgastaram, mas o Fabrício Bruno vem de uma sequência muito grande de jogos aí. Então, time do Flamengo para pegar o Bragantino daqui a pouco. Rossi no gol, Wesley na lateral direita, Léo Ortiz, Davi Luiz e Léo Pereira na lateral esquerda, Alan, Pulgar e Gerson no meio de campo, e a trinca ofensiva, Luiz Araújo de um lado, Michael fazendo a sua reestreia pelo Flamengo como titular, e Bruno Henrique centralizado. O Bruno Henrique centralizado, eu tenho essa opinião já há muito tempo, ainda mais depois da grave lesão que ele teve no joelho. A tendência é que ele termine a carreira dele como jogador de futebol jogando assim, centralizado. Sabe por quê? Tem uma grande impulsão. Tudo bem, ele perdeu um pouco da velocidade, mas continua sendo um jogador rápido, a verdade é essa. Ele cabeceia muito bem, é um jogador que pode fazer essa função com uma certa naturalidade, eu não vejo nenhum problema. Acho até melhor do que escalar o Carlinhos nesse momento. E fica aí a informação do time. Gostaram? Não gostaram? Léo Ortiz na zaga. Tenho certeza que 99% que me assiste aqui vai aprovar bastante o Léo Ortiz na zaga ao lado de Davi Luiz. Lembrando, o Fabrício Bruno está sendo poupado, ele não está sendo barrado. Uma informação que eu também publiquei mais cedo, o Botafogo buscou a contratação de Rodinei, tentou a contratação de Rodinei junto ao Olympiacos. Eu lembrei dele agora, a gente falou de lateral direito aqui, uma informação que interessa ao público do Flamengo também, porque o Rodinei deixou o Flamengo e foi para o Olympiacos e está fazendo sucesso lá no clube grego. Sucesso esse que faz o time grego não querer negociar o jogador, muito pelo contrário. Está aí tentando uma renovação de contrato com o jogador brasileiro já há muito tempo. O Rodinei está até de capitão lá, tem muita moral. E eu recebi essa informação, então eu estou trazendo aqui para vocês, confirmei também com o Botafogo. Vamos falar agora de negociações do lado do Flamengo. Marcos Braz e Bruno Spindel já estão na Europa para buscar os reforços. E nessa segunda-feira, lá em Lisboa, em Portugal, vai acontecer uma reunião com o Alexandro, lateral esquerdo, que está livre no mercado depois de 10 temporadas vestindo a camisa da Juventus. A gente já falou sobre isso aqui, algo muito bem encaminhado. Uma atualização que eu tive é que o Matheus Bach, auxiliar do Tite e também filho do Tite, quem inclusive vai comandar a equipe daqui a pouco contra o Red Bull Bragantino, já conversou com o Alexandro. Eles se conhecem desde os tempos da seleção brasileira, os dois trabalharam juntos, e o que me relataram é que o fator Tite pesou demais para o Alexandro ter topado o projeto do Flamengo. Vários clubes estavam atrás dele, mas trabalhar com o Tite novamente é algo que apetece e muito ao Alexandro. Então ele gostou do projeto do Flamengo, gostou e muito da ideia de trabalhar com o Tite em um clube, porque ele trabalhou com o Tite na seleção brasileira. Ele entende que o Tite pode extrair o melhor dele
pelo estilo de jogo dele, ele entende que o Tite pode ajudá-lo também nessa readaptação ao futebol brasileiro. E nessa segunda-feira, Marcos Braz e Bruno Spindel vão se reunir com ele para tentar fechar tudo ali, já está tudo bem encaminhado, já tem o ok do jogador, os jurídicos já estão entrando em cena para poder formalizar tudo e o jogador ser contratado. O Bruno Spindel e Marcos Braz estão fazendo basicamente o que fizeram com o Felipe Luiz, fizeram com o Rafinha, estão indo no olho para sacramentar tudo, botar o reforço na mochila e trazer ao Brasil. Outro jogador é o Alcaraz, ainda não está fechado porque ainda não tem definição se um jogador será envolvido na negociação ou não. Esse jogador pode ser o Vitor Hugo, mas esse jogador não iria para o Southampton, iria para um clube turco que faz parte do grupo ali, que é dono do Southampton, um clube inglês. Isso também dificulta, porque tem que ver também se o Vitor Hugo toparia ir por empréstimo para esse clube turco, envolve muita coisa. E ainda não está fechada a contratação por conta disso. Vene, pode melar? Acho que pode, depois que a gente viu o que aconteceu com o Claudinho, mas eu acho muito pouco provável. No caso do Claudinho, o Zenit não queria vender de nenhum. No primeiro momento até topou, depois recuou e até conseguiu renovação de contrato com o Claudinho. No caso do Alcaraz, o Southampton quer fazer o negócio. E o Flamengo vai pagar uma boa quantia pelo jogador. 18 milhões de euros, 110 milhões de reais, dificilmente algum outro clube europeu pagaria isso. Teve a Lazio interessado no jogador, mas por empréstimo. Então o Flamengo, portanto, muito próximo de fechar com o Alcaraz, a dupla da diretoria do Flamengo está na Europa também em busca disso, e o Gonzalo Plata é outro jogador também, só que, nesse caso, teve já a troca de minutas, só que é uma situação extremamente complicada, porque os árabes lá do Al Saad, eles toda hora mudam na negociação alguns termos, então o Flamengo está sendo muito cauteloso em relação a essa negociação. Está encaminhado? Tá. Mas calma, se tratando de clube do mundo árabe, todo cuidado é pouco, até a assinatura não pode comemorar. Então o Flamengo fechando aí um pacotão, como a gente havia dito no último vídeo. Já tem o Michael, que faz a sua estreia daqui a pouco contra o Bragantino, Alcaraz, Alexandro e Gonzalo Plata. 4 reforços nessa janela de transferência que fazem o elenco do Flamengo ficar ainda mais reforçado. Com todo respeito a quem pensa diferente, são 4 boas contratações. Gonzalo Plata, vou ser bem sincero, um jogador que eu vi pouco, mas é um jogador de seleção, jovem, 23 anos, tem um poder de revenda. Alcaraz, a mesma coisa, muito bom jogador, isso eu já vi. Inclusive ele bateu pênalti, para quem não lembra, atuando pelo Racing contra o Flamengo, ainda era o Diego Alves, bateu com muita personalidade. Jogador jovem, também tem poder de revenda, pode fazer várias funções no meio de campo e, sobretudo, a função de Arrascaeta. Seria um reserva imediato, digamos assim, ao Arrascaeta. E Alexandre, a gente sabe que chegaria aí para suprir a ausência de Vinha, que vai ficar um longo período longe dos gramados. Então, são 4 contratações muito boas. Michael, eu nem falei sobre isso quando eu comentei sobre Michael aqui. Eu acho que o Michael ele volta mais experiente, com outra cabeça e bem melhor taticamente falando. Porque tecnicamente o Michael sempre jogou muito bem com a bola no pé, mas sem a bola ele precisava melhorar muito o estilo de jogo dele. Eu acho que com o Jorge Jesus ele melhorou, ele mesmo falou sobre isso, deu exemplo falando que o Jorge Jesus criticava muito o jogo dele sem a bola, e eu acho que ele evoluiu isso, um jogador mais experiente, e fisicamente falando, pelo que eu vi nas fotos, ele também está mais forte. Óbvio, o Michael sempre vai ter aquele estilo dele, baixinho, jogador rápido, jogador extremamente habilidoso, mas você vê que fisicamente, eu entendo que ele está mais preparado para aguentar as batidas, as pancadas, aguentar os trancos que acontecem aqui no futebol brasileiro, algo que ele não aguentava tanto quando ele veio para o Flamengo na primeira passagem dele. Se eu não me engano, ele tinha 23, 24 anos quando ele veio. Ele agora, portanto, está melhor, mentalmente falando, mais experiente, sabendo lidar melhor com as situações, continua habilidoso e eu acho que melhor taticamente, que é o jogo dele sem a bola. Então, são 4 boas contratações que eu enxergo o Flamengo fechando essas 4 aí. Mas é que está mais perto, se eu tivesse que chutar, que está mais perto aqui, chutar não, dar palpite, pelo que eu estou entendendo, é a do Alexandre. Acho que a do Alexandre é a que está mais próxima de acontecer.
No caso do Gonzalo Plata, embora já tenha até troca de minuta, mas por ser árabes, por ser um clube do mundo árabe, eu prefiro ter mais pés no chão, e o Alcaraz ainda tem essa indefinição aí, se vai ter jogador envolvido e qual será o jogador envolvido. Então, pessoal, essas são as informações do momento. Daqui a pouco a bola rola no Maracanã para Flamengo e Bragantino. Tamo junto, beijão para vocês, forte abraço, fui!